Amado irmão, amada irmã, boa noite, saúde e paz. Mais uma vez, venho pedir licença para entrar na sua casa, para que junto com você, tendo a Bíblia na mão, para que a palavra de Deus esteja no nosso coração, estarmos aqui, este momento de oração, de meditação, digamos assim, de experiência de Deus. Hoje, queria meditar com você essa presença terna de Deus. Falar e partilhar um pouquinho com você da minha experiência, da bondade, da ternura e do cuidado de Deus. Quero convidar você para pegar a sua Bíblia e, enquanto você vai se ajeitando para a gente entrar no clima, vamos cantar essa música que é tão antiga. Diria que talvez a música da minha juventude, quando eu comecei a minha experiência de Deus. Uma música que nos fala profundamente da ternura e da bondade de Deus. Ouçamos. Quero ouvir você cantando comigo. A ti, meu Deus, ternura, Senhor, errei, viu? E a tua bondade, infinita me perdoar. O que eu vou ser? Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. É isso que eu gostaria de partilhar com você nesta noite. Vamos fazer uma oração? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Querido irmão, querida irmã, vamos pegar na nossa Bíblia
o Evangelho de Mateus, capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Versículo 25 em diante. Mateus, capítulo 6, versículo 25 em diante. Importante que a Bíblia esteja na mão para que a palavra de Deus grave-se em nossos corações. Por isso eu lhes digo, não se preocupem com a vida de vocês, em relação ao que vão comer ou beber, nem com o corpo de vocês, em relação ao que vão vestir. Acaso a vida não vale mais que a comida? E o corpo mais que a roupa? Observem as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e o Pai de vocês que está nos céus as alimenta. Por acaso, vocês não valem mais do que elas? Quem de vocês, com suas preocupações, consegue prolongar a própria vida, um pouco que seja? E quanto à roupa, por que vocês se preocupam tanto? Aprendam com os lírios do campo, como crescem, eles que não trabalham nem fiam. E eu digo a vocês que Salomão, com toda a sua majestade, nunca se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é jogada no fogo, não fará muito mais por vocês, tão fracos na fé? Portanto, não vivam preocupados, dizendo: o que vamos comer? O que vamos beber? Com que nos vestiremos? Porque são os gentios que se preocupam com todas essas coisas. O Pai de vocês, que está nos céus, sabe que vocês precisam de tudo isso. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas ficarão garantidas para vocês. Assim, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas próprias preocupações. A cada dia basta o seu mal. Olha, querido irmão, hoje me deu uma vontade de partilhar com vocês um pouco deste texto que fala do cuidado de Deus. Eu estou com 50 anos de vida. Aos meus 14 anos de idade, eu comecei a fazer uma experiência de Deus. E a primeira experiência, o primeiro contato que eu tive com Deus, foi uma experiência tão profunda de me sentir amado diante dos desamores pelos quais eu estava vivendo. Mas não foi um sentir-se amado na emoção. Eu percebi a grandeza da presença de Deus e do cuidado de Deus na minha alma, no meu espírito. Eu me senti tão amado que naquela época eu cunhei uma frase dizendo, quando as pessoas falavam palavras para me diminuir, para me humilhar,
por causa das minhas características físicas, o meu jeito de ser, eu dizia para elas: quem precisa gostar está amando. Eu queria dizer para aquelas pessoas que, se elas não quisessem gostar de mim e me amar, não havia problema. Porque quem precisava de fato me gostar de mim, estava me amando. E quem é essa pessoa? Deus. Eu descobri e experimentei uma presença que, diante daquele meu momento de dor pelo qual eu vivia, aquela confusão da transição da infância para a puberdade, a juventude, os medos, as angústias, as dores que eu carregava frente à separação dos meus pais e as palavras malditas que eu ouvi, que sempre me jogavam para baixo e que me faziam acreditar que eu era a causa dos problemas, que eu não era capaz, que eu era burro. E às vezes nem burro eu poderia ser, porque de tão burro eu era um pedaço de burro. Nem o burro completo eu conseguia ser, de tão ruim que eu era. E aí eu comecei a experimentar esta presença de Deus. Uma experiência tão bonita e profunda, que tocou o meu espírito e que me fez sentir um filho amado. Um amor que até então eu não sabia que existia. Um amor que, mesmo conhecedor dos meus erros, não me julgava e nem me subjugava por causa deles. Mas um amor que me amava. E aí eu comecei a perceber o quanto Deus me ama. E, consequentemente, cuidava de mim. Nas mínimas realidades da minha existência, nas pequenas coisas da minha vida, dentro do contexto da minha juventude, do mundo daquela época, que é diferente da juventude de hoje, dos desafios da vida, da condição social pela qual eu estava inserido, ou, aliás, na qual eu estava inserido, fazer essa experiência do cuidado de Deus. Aprendi a me relacionar com Deus, uma experiência bonita que me foi privado na minha dimensão humana, porque na minha infância e na minha juventude, a partir da minha infância, eu fui privado da minha relação paternal. O meu pai, ele escolheu não ser pai para mim. É uma escolha dele e eu não posso julgá-lo. Lá ele teve suas razões. E eu experimentei um cuidado de Deus, como nós ouvimos aqui no texto de Mateus, um Deus que cuida de mim. Um Deus que está ali com o seu olhar de amor. E eu comecei a desenvolver uma profunda relação filial com Deus. Aprendi, através de pessoas que Deus colocou na minha vida,
a ter uma relação profunda, um reconhecimento da paternidade de Deus, apesar de eu não ter uma referência paterna, humanamente falando. Deus me fez experimentar que Ele é meu Pai. E é uma característica que eu carrego em mim, porque as pessoas que conseguem vencer os seus preconceitos e começam a se aproximar de mim e que me permitem, eu exerço na vida dessas pessoas a paternidade. O meu sacerdócio, ele é exercido na minha paternidade espiritual, no meu cuidado. E não é um cuidado periférico, mas eu me preocupo com o ser inteiro da pessoa. Quantos irmãos e irmãs podem dar este testemunho? Porque experimentaram ou experimentam o meu cuidado paternal. E aonde que eu aprendi isso, se humanamente eu não tive? Foi a minha experiência de Deus. Agradecido que eu sou. Porque me ensinaram o caminho da oração. Me ensinaram que para eu viver espiritualmente falando e consequentemente humanamente falando, eu precisava me relacionar com Deus. Não como uma força, não como alguém que está lá no céu, um ser, mas como um pai, que me coloca no colo, que me acalenta, que me corrige, que me mostra os meus erros, mas não com a característica de querer me condenar, mas que me mostra os meus erros para que eu possa ter consciência deles e, uma vez consciente destes erros, eu possa me decidir a uma mudança. Uma mudança que o primeiro beneficiado sou eu mesmo. Porque assim eu vou me condenar a não ter muitos problemas, consequências de escolhas erradas. E assim, essa minha experiência foi me dando essa graça de entender, não com a razão, mas com a alma, com meu espírito, que Deus é meu Pai, e que Ele me ama, e que Ele cuida de mim, e que as realidades de dor pelas quais eu passei, as realidades de dor que eu vivo, ou que porventura virão em minha vida, não são castigos. Não são castigos, mas são oportunidades que eu tenho de me sentir cuidado, guiado, orientado e principalmente amado por Deus. Em nenhum momento desta minha caminhada, que começou em 1984, quando eu então tinha 14 anos de idade, a partir daquela experiência, quando num domingo à noite, no dia 14 de fevereiro de 1984, por volta das 19 horas, 19h20,
que eu subi as escadas para a sala de reunião da igreja de Dom Bosco, para um grupo de jovens. Quando ali eu adentrei a sala, eu escutei da boca do coordenador daquele grupo, dizendo, imediatamente quando eu abri a porta, ele dizia: Deus ama você. Seu pai pode ter te abandonado. Sua mãe pode estar irritada com você, mas Deus ama você, porque você é um filho amado. Irmãos, e naquela noite, eu que buscava o amor, eu que buscava ser amado, eu que buscava ser olhado com um olhar diferente, não como um estorvo, não como alguém que só fazia coisa errada, ou que a sua presença acarretava coisas ruins. Naquela noite, o meu coração se encontrou com Deus de amor. E eu digo para você, aquela noite para mim foi memorável. E ali, a partir daquele dia, eu fui sendo ensinado a me deixar cuidar por Deus. Eu fui aprendendo que os nãos que a vida me impunha eram a forma com a qual Deus estava cuidando de mim. Eu fui entendendo, e eu gostaria que você prestasse muita atenção nisso que eu estou falando agora. Eu fui entendendo que as pessoas e as realidades que foram sendo tiradas da minha vida, eu não estava perdendo. Deus estava me dando um livramento. E eu comecei a entender. Não foi fácil. Não foi fácil. Mas eu comecei a entender o cuidado de Deus. Eu comecei a perceber que Ele me fazia uma proposta. E aí houve uma época de transição na minha vida. Sabe aquele momento em que você sabe um caminho, mas o seu modo de viver antigo fica te puxando e você não sabe nem se você está lá, se você está cá? Pois bem, foi o momento. E contei com carinho, com a ajuda de pessoas as quais Deus colocou na minha vida. Pessoas que tinham as mesmas características que eu. São firmes, pontuais, mas são profundamente amorosas. A experiência que eu tive de Deus foi essa. Deus é pontual, é firme. O sim dele é sim, o não é não. O certo é certo, o errado é errado. Ele é firme, pontual, doa aonde doer. Mas ele é amor. E ele ama. E eu comecei a perceber esse cuidado de Deus. Que vai me conduzindo pela estrada da vida. Em nenhum momento, em momento nenhum das minhas dores, das minhas noites escuras e das minhas, entre aspas, ausências de Deus, eu nunca duvidei que Ele
cuida de mim. E isso me deu uma força, e me dá uma força para enfrentar de peito aberto, de cabeça erguida, os problemas que a vida me impõe. Porque eu não fico procurando culpados pela minha dor. Eu não fico procurando culpados pelo meu sofrimento. Não, eu aprendi que em todas as realidades há um grande ensinamento para que eu possa, cada dia mais, amadroçado no amor. Amo essa palavra, amadroçado no amor. Eu possa, primeiro, me manter em pé, na certeza de que mesmo que neste momento da minha dor, a minha mente não consegue entender os porquês, uma coisa eu tenho certeza, é o melhor. Porque eu tenho um Deus que é Pai, um Deus que cuida de mim, um Deus que sabe das minhas necessidades. E eu não preciso ficar preocupado com isso ou com aquilo. Porque uma vez que eu me confiei a Ele, que eu me entreguei a Ele, e que eu procuro me deixar guiar por Ele, o que eu vou temer? De que eu vou ter medo? De quê? Se o meu Deus é um Pai de amor e não existe outro Deus além dele. Ele é o único e verdadeiro. Por isso eu não tenho medo. Talvez é aquilo que diria o Salmo 90, caiam 1.000 à tua direita, 10.000 à tua esquerda, tu não serás atingido. O mundo pode estar caindo sobre a minha cabeça. As coisas podem estar dando errado. Uma coisa eu tenho certeza. Que naquele sofrimento, da angústia de não saber o que fazer, porque parece que tudo se perde, ou se tudo se torna confuso diante de mim, quando eu começo a perceber que eu estou entrando neste campo emocional, eu paro, respiro fundo e começo a me perguntar, opa, cadê a sua experiência de Deus? Você acha que Deus está dormindo? Você acha que Deus não sabe dos seus problemas? O Salmo 138 vai dizer isso para mim. Antes que a palavra chegue aos seus lábios, Ele já conhece. Mateus hoje está falando que Deus sabe das minhas necessidades antes que eu peça. Aliás, eu não preciso nem pedir, porque Ele sabe das minhas necessidades. E aí vem a confiança de me abandonar, de me entregar. Graças a Deus, já passei daquela fase de querer entender os porquês da vida. Eu já não procuro mais os porquês, porque eu sei que atrás de cada realidade ou de cada porquê existe algo muito maior, que é o para quê. Deixei de ser vítima dos problemas e das dores da minha vida e me tornei sujeito de mim mesmo. O vitimismo me faz parar nos porquês.
O vitimismo, ser vítima, me faz parar no porquê. Agora, a grande liberdade, a terra onde corre leite e mel, a terra prometida está na grandeza de passar dos porquês e entrar no para quê. Há um propósito para mim de superação, de transformação, de mudança. Era isso que eu gostaria de partilhar com você nesta noite. Não olhe para os seus problemas. Não seja vítima das suas dores. Não fique procurando a quem culpar. Querido irmão, querida irmã, te peço, com muito carinho, um carinho paternal, pare de se maltratar. Pare de procurar culpados. Pare de ser vítima. Pega a sua dor. Pega os desencontros. Pega os momentos difíceis da sua vida. Sacode isso tudo e dá a volta por cima. Porque você tem um Deus que é Pai e que te ama e que cuida de você. Deixe Deus cuidar de você. Não resista ao cuidado de Deus, porque Ele não vai tirar nada da sua vida. Ele vai te livrar de muita coisa que não tem necessidade. Ele vai te livrar das suas ilusões e das suas pseudo-felicidades. E você vai entender que a vida é maravilhosa. Que mesmo que você saia semeando entre lágrimas, você vai colher com alegria. Queria partilhar isso com você e te pedir nessa noite: deixa de ser vítima dos seus problemas, das suas dores, das realidades que a vida te impõe. E agora, na certeza de que Deus te ama, seja o sujeito da sua transformação. Seja como a fênix, renasça das suas cinzas. Renasça das suas cinzas. Não para agredir o outro. Não para assumir o lugar de opressor na vida do outro. Mas para ser feliz. Para ser livre. Para estar pleno da presença do Eterno. Uma plenitude que nos faz até mesmo fazer o bem para aqueles que nos fizeram e nos fazem o mal. É uma liberdade que não tem dinheiro no mundo que pague. Amanhã nós vamos iniciar a preparação para a festa de Santa Maria Goreste, com lucernário, acendendo a luz da vela para que haja mais luz em nossas vidas. Aprendendo com Maria Gorete o caminho da fidelidade e do perdão, para que nós possamos chegar ao conhecimento de Deus. Eu queria dizer para você nessa noite: não importa o tamanho da sua dor, do seu problema, deixa Deus cuidar de você. Como diria a música, levanta do chão
sacode a poeira e dá a volta por cima. Porque Deus está com você. Escute essa música. Feche os seus olhos, se possível. Ouça, eu vou ficar caladinho, não vou falar nada. Ouça essa música e deixe que esta música te ajude a entender o cuidado de Deus por você. Ouçamos. Cuidas de mim, sei que tu cuidas de mim, Senhor. Cuidas de mim, sei que tu cuidas de mim, Senhor. Ainda que eu ande pelo vale e eu atravesse a sombra da morte, cuidas de mim, cuidas de mim. Mesmo que eu não queira a tua presença, mesmo que eu me afaste de ti, cuidas de mim, cuidas de mim. Cuidas de mim, sei que tu cuidas de mim, Senhor. Cuidas de mim, sei que tu cuidas de mim, Senhor. Ainda que eu ande pelo vale e o atravesse a sombra da morte, cuidas de mim, cuidas de mim. Mesmo que eu não queira tua presença, mesmo que eu me afaste de ti, cuidas de mim, cuidas de mim. Teu amor é como a rocha que não se quebra jamais. Teu amor é como o sol a nascer toda manhã. É um amor que me constrange, que me envolve e me aquece. Esse amor és tu, Eu desejo que você experimente isso e que seja uma constante na sua vida. Escute, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Beijo. Que me envolve e me aquece.
Senhor.